Existe algo sobre a sua mente que a maioria das pessoas ignora todos os dias. Não é algo visível, não é algo óbvio e justamente por isso passa despercebido. Porque não parece um problema, parece rotina, parece só mais um dia comum. Mas a verdade é que existem comportamentos que você repete quase automaticamente e que podem dizer muito mais sobre você do que você imagina. E o mais curioso é que, na maioria das vezes, quem está vivendo isso nem percebe, porque não dói o suficiente para alarmar, mas também nunca melhora de verdade. A gente costuma imaginar que quando algo não está bem, isso aparece de forma clara. Tristeza intensa, falta de energia, vontade de desistir de tudo, mas nem sempre é assim. Muitas vezes o que está acontecendo por dentro é muito mais silencioso. É um desgaste que se mistura com a rotina, com os hábitos, com o jeito de viver. E é exatamente isso que torna tudo mais difícil de perceber, porque você continua funcionando. Você acorda, trabalha, conversa, resolve coisas. Por fora parece tudo normal, mas por dentro existe um cansaço constante, uma falta de presença, uma sensação de estar sempre meio distante de tudo. E é aí que começa o ponto mais importante. Esses sinais não aparecem como algo grande. Eles aparecem como pequenas coisas, pequenos comportamentos que, isolados, parecem completamente normais. Todo mundo faz, todo mundo já passou por isso. Mas quando eles começam a se repetir com frequência, quando viram padrão, eles deixam de ser só hábitos e começam a se tornar sinais. O primeiro é aquele momento em que você precisa fazer algo simples, mas sente como se aquilo exigisse mais energia do que deveria. Não é preguiça, não é falta de responsabilidade, é uma sensação estranha de peso antes mesmo de começar. Você olha para a tarefa, pensa em fazer, mas algo dentro de você trava. Então você adia. Deixa para depois, promete que vai fazer mais tarde. E quando percebe, isso virou rotina. O problema não é adiar uma vez ou outra, o problema é quando até as coisas mais simples começam a parecer difíceis demais. O segundo é o cansaço que não passa. Mesmo depois de descansar, mesmo depois de dormir, parece que a energia nunca volta. É como se o corpo até parasse, mas a mente continuasse ocupada, rodando, processando coisas o tempo todo. E isso cria uma sensação constante de desgaste. Você segue o dia, faz o que precisa, mas sempre com aquela impressão de estar carregando algo invisível. O terceiro é quando você começa a evitar coisas sem perceber. Não é uma decisão consciente. Você ainda responde mensagens, ainda mantém contato, mas começa a adiar encontros, cancelar planos, preferir ficar sozinho. Sempre existe uma justificativa que parece válida. Cansaço, falta de tempo, vontade de descansar. Mas aos poucos isso vai criando um afastamento que nem sempre você percebe no início. O quarto é a irritação com coisas pequenas. Sons, mensagens, interrupções, atrasos, situações que antes passariam despercebidas começam a incomodar mais do que deveriam. E isso não acontece porque essas coisas ficaram maiores. Acontece porque a sua tolerância diminuiu. A mente já está sobrecarregada, então qualquer estímulo extra pesa mais do que o normal. O quinto é a distração constante. Você pega o celular só por um momento e quando vê, passou 1 hora. Começa a assistir algo para relaxar e acaba ficando ali muito mais tempo do que pretendia. Não é só entretenimento. Muitas vezes é uma forma de evitar o silêncio. Evitar ficar sozinho, com os próprios pensamentos, porque no fundo parar parece mais difícil do que continuar. Distraído. O sexto é quando aquilo que antes te dava prazer começa a perder o efeito. Não é que você esteja triste o tempo todo. É mais uma sensação de neutralidade. Você faz coisas que costumava gostar, mas a reação já não é a mesma. Parece que falta algo, como se a experiência estivesse incompleta. O sétimo é o diálogo interno. Pensamentos repetitivos sobre você mesmo. Críticas, dúvidas, inseguranças, não de forma intensa o tempo todo, mas frequente o suficiente para começar a parecer normal. E quanto mais isso se repete, mais esses pensamentos começam a parecer verdadeiros. O oitavo é a dificuldade de tomar decisões simples. Escolher o que fazer, por onde começar, o que priorizar. Coisas pequenas começam a exigir mais esforço do que deveriam. Não porque são difíceis, mas porque a mente está cansada de decidir o tempo todo. O nono é a sensação de estar vivendo no automático. Você cumpre suas responsabilidades, resolve suas tarefas, participa das coisas, mas sem realmente estar presente, como se estivesse apenas passando pelos dias, sem sentir completamente o que está acontecendo. E o décimo é talvez o mais sutil de todos. É quando você começa a pensar que isso tudo é só o seu jeito, que você sempre foi assim, que faz parte da sua personalidade. E é justamente esse pensamento que faz tudo continuar do mesmo jeito. Porque quando algo parece normal, a gente não questiona. O ponto é que nenhum desses
Comportamentos sozinho significa alguma coisa grave. Todo mundo já passou por momentos assim. Isso faz parte da vida. Mas quando vários desses sinais aparecem juntos com frequência por um longo período, isso deixa de ser apenas uma fase. Começa a ser um padrão, e padrões dizem muito. Eles mostram como a sua mente está funcionando, como você está lidando com o que sente, mesmo sim, quando você não percebe conscientemente. Porque a mente encontra formas de continuar, de se adaptar, de seguir em frente, mas isso não significa que está tudo bem. Existe uma diferença muito grande entre continuar funcionando e realmente estar bem. E muitas pessoas passam anos vivendo nessa zona intermediária. Não estão totalmente mal, mas também não estão bem de verdade. E justamente por isso nunca param para olhar com mais atenção. Só que ignorar esses sinais não faz eles desaparecerem. Na maioria das vezes, só faz com que eles se tornem parte da rotina. Algo que você nem questiona mais. Algo que você aprende a conviver sem perceber que poderia ser diferente. Entender isso não é sobre se diagnosticar ou chegar a conclusões precipitadas. É sobre perceber. Sobre prestar atenção em coisas que antes passavam despercebidas. Porque às vezes a mudança começa exatamente aí, no momento em que você percebe que aquilo que parecia normal talvez não seja tão simples assim. E isso não significa que existe algo errado com você. Pelo contrário, significa que a sua mente está tentando lidar com coisas que talvez você ainda não tenha olhado com calma. E reconhecer isso já é um passo importante. Agora, me diz uma coisa, você se identificou com algum desses pontos? Ou com vários deles ao mesmo tempo? Porque isso acontece com mais pessoas do que parece. E muita gente só percebe quando alguém coloca em palavras aquilo que ela já sentia, mas não conseguia explicar. Se isso fez sentido para você, comenta aqui. Quero entender quantas pessoas estão passando por isso e nem tinham parado para pensar antes. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e deixa um like. Porque isso ajuda esse tipo de vídeo a chegar em mais pessoas que também podem precisar ouvir isso hoje.